Acompanhe a partir de agora o programa TJSC na TV com exclusividade aqui na sua TVAL. E hoje nós recebemos a assistente social Luciane Nitzel Friedrich, que conversa conosco sobre exame criminológico. Confira. Luciane, nessa obra que você lançou, Exame Criminológico, você decidiu transformar todo o seu arcabouço teórico de um mestrado num livro. Como se deu isso? Então, eu trabalhei praticamente 5 anos no sistema penal, atuando em 2 unidades penais. E durante 2 anos eu fiz meus estudos do mestrado, fiz a minha pesquisa e resolvi torná-la num livro, porque é um assunto que é pouco discutido, pouco debatido. E eu acho que a gente que está lá na prática precisa elaborar teoricamente esse conhecimento que a gente tem e precisa divulgar o nosso conhecimento. E quais são as especificidades do trabalho feito com psicólogos e assistentes sociais nas unidades penais, que é então o tema do seu livro? O assistente social, o psicólogo, e também deveria ter, mas em poucas unidades tem, o psiquiatra, compõe a equipe técnica do sistema da penitenciária. É isso que difere uma penitenciária, por exemplo, de uma cadeia pública. Ter uma equipe técnica que vai formar a comissão técnica de classificação, e essa comissão é que vai dar o parâmetro e o andamento técnico para o trabalho desenvolvido no sistema penal. Então, como funciona na prática esse exame criminológico? É composto, então, por um conjunto de profissionais? Isso, é composto pelo saber do assistente social, do psicólogo, do psiquiatra, também da parte da segurança. Então, essas pessoas é que vão avaliar o preso durante o tempo que ele está na prisão. Quando ele foi pensado, o exame criminológico, na Lei de Execuções Penais de 1984, ele foi idealizado para ser elaborado. Quando o preso entrasse na prisão, ter uma avaliação inicial e elaborar um processo de trabalho com ele, né, uma perspectiva, um planejamento de trabalho, para realizar durante o cumprimento da pena e depois ser avaliado no final desse tempo para ver se ele estava apto a progredir de regime e voltar à liberdade, a ter sua liberdade de volta. Então, se avaliaria no começo para planejar e depois se avaliaria no final para ver o que foi trabalhado e qual o resultado obtido. Então, na prática, isso não é muito feito, porque eu queria saber se na prática o sistema prisional ele melhora as pessoas ou não, se tem efeito reverso. Então, na prática, o que acontece, como o sistema penal, todo mundo sabe, é superlotado, as equipes técnicas são pequenas. Numa das unidades que eu atuei, em Foz do Iguaçu, no Paraná, nós tínhamos 900 presos, uma equipe técnica composta por 2 assistentes sociais e um psicólogo. Para avaliar todos esses presos, então demanda tempo, você entrevista, você usa entrevista com os familiares, por exemplo, o assistente social, o psicólogo já vai fazer testes, laudos. E tudo isso é que vai resultar num documento que chama exame criminológico, que vai dar parâmetro para o juiz avaliar se o preso está ou não apto. Se eu só avalio o preso, se eu não tenho uma grande população e poucos técnicos, eles não vão avaliar em 2 vezes, em 2 momentos, porque o trabalho é muito grande. Então, vai se avaliar para cumprir a exigência jurídica. Então, o que acaba acontecendo no sistema penal se avalia só quando o preso está para progredir de regime. E aí, não se faz um trabalho durante esse período. Por isso, sim, acaba piorando o ser humano que ali entra, né? Porque você pensa, quando eu adentro no sistema penal, eu sou despido de toda a minha individualidade enquanto sujeito, porque eu vou usar todo mundo a mesma roupa, todo mundo o mesmo corte de cabelo, tudo que é meu pertence vai ser retirado de mim para eu ser colocado naquela nova sociedade. E durante aquele tempo eu vou ser confinado 24 horas por dia e vou ter pouquíssimas atividades. Então, será que melhora alguém? Se eu não vou ter nenhuma atividade para fazer durante 24 horas no dia, a não ser me alimentar, dormir e trocar ideia com outros presos, né, que estão na mesma situação que eu.
A presença da família é ponto importante para um bom comportamento de um preso? A presença da família é importante não só para o bom comportamento, é importante para a vivência, porque imagina, são cortados, são retirados de mim todos os meus laços, as minhas vinculações afetivas e todo o meu apoio. E além disso, eu vou voltar para a sociedade, eu vou voltar para uma família, e se eu não tiver essa família me acompanhando durante esse período, talvez os vínculos nem existam mais quando eu voltar. E para onde eu vou voltar, então? Uhum. O exame criminológico, então, ele pode ser considerado um instrumento importante para avaliar o comportamento desse preso? Deveria ser mais usado nos sistemas prisionais brasileiros? Olha, ele é um dos elementos importantes, ele não é o único. Se ele é feito só nesse momento de saída, eu acho que ele não faz aquilo que ele teria intuito de fazer, né? Porque se eu não faço trabalho nenhum com o preso durante o tempo que ele está cumprindo a pena, o que eu vou querer avaliar? Que tipo de coisa eu vou avaliar, né? Então, se tivesse um trabalho inicial e um trabalho durante o período, aí a gente poderia ter uma avaliação que tivesse um conteúdo mais interessante. No livro você fala que o universo prisional é compreendido como uma instituição total, segundo a definição de Goffman. O que seria essa definição de instituição total? Instituição total é um local fechado, onde as pessoas, no caso dos presos, não podem sair, poucas pessoas podem entrar, não vai ter convívio com a sociedade e todas as minhas necessidades são supridas dentro desse universo. A escolarização, o barbeiro, a saúde, a lavanderia, a alimentação, tudo é feito naquele universo ali. Isso é instituição total. Luciane, pensando no mundo ideal, esquecendo todas as nossas peculiaridades políticas e econômicas, o que deveria ser mudado de verdade no sistema prisional para que ele cumpra a sua função? Acho que essa é uma pergunta difícil e complexa, não tem uma única coisa que deve ser mudada. Mas um dos problemas que a gente tem são poucas equipes técnicas, em pouca quantidade, muitos presos, instituições muito grandes, 900 presos, né, convivendo num único espaço. Poucas oportunidades de escolarização, por exemplo, na unidade que eu atuei, 900 presos, acho que 120 iam para a escola. Pouquíssimas oportunidades de trabalho, talvez lá tivessem 80 indo trabalhar nas atividades que a unidade oferece, que é cozinha, lavanderia. Então, o tipo de atividades é muito restrito, muito pouco para o número de pessoas que a gente tem. E você acha que o trabalho e o estudo, ou seja, a ocupação de tempo desses presos, é papel também muito importante, né? Afinal de contas, é uma mão de obra gigantesca que está lá parada. É uma mão de obra gigantesca, né? Se a gente pensar por outro lado, a manutenção dele lá custa e o custo é bem alto, né? Além disso, quando eu fico 24 horas sem fazer nada, isso não precisa estar preso para não produzir nada, sem fazer nada. O que a minha cabeça vai pensar, né? O que eu vou produzir? Então, as atividades podem me proporcionar possibilidades diferentes quando eu estiver aqui fora. A maioria dos presos tem baixo nível de escolaridade. Se ele entra lá com baixo nível de escolaridade e eu vou ficar lá 24 horas por 2, 3 anos, então por que eu não sair de lá melhor qualificado? Se o preso entra, por exemplo, um ladrão, né? Ele entra lá sem nenhuma qualificação para ser inserido no mercado de trabalho, se ele aumentar o nível de escolaridade, ele pode ter novas perspectivas para se inserir no mercado de trabalho. Você acha que no inconsciente coletivo o presídio ele serve mais para maltratar ou para ressociabilizar a pessoa? Eu acho que tem muito essa questão de maltrato, né? Sim. Eu acho que a utopia é ressocializar, né?
e, ao mesmo tempo, a questão de punir, né? Essa é a utopia. Mas da forma como está instituído o sistema penal hoje, o que a gente mais faz é punir. Porque, na verdade, ressocializar é uma fala muito difícil, muito complexa, é um conceito difícil de ser praticado. Eu acho que a gente pode contribuir para aquela pessoa ter maiores e diferentes possibilidades quando ela sair. A Lei 10.792 de 2003 altera o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, substituindo a necessidade do exame criminológico para a progressão da pena por um simples atestado de bom comportamento. Então, fica assim a critério do juiz pedir o exame ou não, desde que tenha uma decisão motivada. Você, como assistente social, o que você acha dessa resolução? Olha, na verdade, essa resolução ela veio para suprir uma necessidade que o sistema tem de andar, né? A gente tem unidades prisionais superlotadas, isso não é novidade, poucas equipes técnicas para fazer esse trabalho de avaliação. Então, para movimentar o sistema, fazendo com que as pessoas progridam, desburocratizar, digamos assim, né? E ceder espaço para outros, porque a gente sempre tem pessoas precisando de vaga, digamos assim, fez-se essa alteração na lei para fazer com que seja mais rápido. Mas o atestado de boa conduta é bem simples, né? E o que faz com que essa avaliação tenha elementos suficientes para avaliar o preso, né? Porque se a gente pensar, o preso, se o objetivo é sair, como que eu vou me comportar para sair da prisão? Eu vou sair dentro dos parâmetros que me dizem que são corretos, apresentando um bom comportamento para que eu obtenha o benefício que eu estou querendo, né? E a gente percebe também que o exame criminológico nas unidades penais muitas vezes é usado como esse parâmetro para manter um bom comportamento, porque os presos, querendo ou não, eles ficam esperando se eles vão passar pelo exame, porque por mais que seja uma possibilidade, nem todos passam, mas se eu estou na iminência de passar por esse exame, eu vou me comportar bem para ser bem avaliado e ter a progressão de regime, né? Entendi. Durante esse trabalho, fazendo o exame criminológico, você deve ter passado por muitas experiências e conhecido muitas histórias. Você tem alguma para compartilhar com a gente? Que, confesso, estou curioso para saber dos bastidores desse mundo. O sistema penal é um sistema único. Eu não sei se eu me lembro agora aqui de uma história, né? Mas a ética prisional, ela é completamente diferente do que a nossa ética. Um mundo à parte, do paralelo. que o mundo à parte, isso. Um preso que comete um crime contra a mãe dele ou contra crianças, o estupro, né? Ele é um crime muito questionado pela ética prisional. Eu sei que aqui fora a gente também questiona isso, mas lá dentro isso é muito rígido. Então é engraçado pensar isso, mas a ética deles tem valor, né? Um preso que se diz cristão, que diz que se converteu ao cristianismo, não só de falar assim, mas ele tem que agir como tal. Por exemplo, uma pessoa que diz que se converteu, deixou de ser católico e se converteu para uma religião evangélica. Dentro do sistema penal, ele vai ter que agir de acordo com isso. Não vai poder falar mal dos agentes penitenciários, não vai poder mentir, não vai... Então, a postura dele tem que ser de acordo com aquilo que ele diz que ele crê. Então, isso é muito diferente do que, às vezes, a gente vê aqui fora. Entendi, bacana. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Muito obrigado pela entrevista, Luciane.